A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada. E também estamos mais uma vez aqui para apresentar o programa Pense Comigo, aqui no Estúdio 48 Podcast. Ao meu lado, o jornalista Lucas Lorde e aqui à minha frente, o poeta, escritor Roberto das Flores. E aí, Roberto, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Lucas, Seja tudo bem? bem-vindo novamente, Roberto das Flores, que já esteve aqui conosco no ano passado, né, Araújo? Ano passado. É um prazer estar mais uma Mês vez. de setembro do Foi ano no passado. segundo semestre do ano passado. Em setembro, menos de um outubro. Foi um desses meses, setembro ou outubro, eu não estou Setembro. lembrado muito bem. É um prazer estar mais um programa aqui com você, Araújo. E Pense foi um comigo. programa legal, lembra? Foi emocionante Foi. a história dele, né? Não, foi muito emocionante. Teve grande E repercussão. outra é o seguinte, teve grande engajamento, viu, Roberto? Legal. Grande engajamento, Isso é principalmente no TikTok. E vou falar os números aqui, Araújo. Deu 180 mil, um dos cortes, né? Deu 180 mil visualizações, deu 9 mil curtidas, mais de 500 comentários. A turma adorou sua história, Roberto das Flores. A história que você contou o ano passado sobre a madrasta lá, Isso. que você queria ser escritor, ela não Isso. queria. Sim. Então foi muito emocionante. Foi o nosso santo grau dos cortes de vídeo no TikTok. Ah, legal. Então bombou, a gente tem vários seguidores, então foi muito importante, né, Araújo? Sim. Legal. E eu vou começar com uma pergunta que está martelando na minha cabeça, Roberto. Pode falar. É o seguinte, os novos autores, os autores contemporâneos, entre os quais a gente se inclui, né? Sim. Normalmente eles deparam com muita concorrência. Primeiro, a concorrência com os clássicos. É impossível concorrer com autores e livros de grande qualidade que encantam gerações por mais de 100 anos, por exemplo. Sim. Depois tem a concorrência dos livros e autores estrangeiros, Uhum. que grande parte dos leitores gosta muito e são publicados por grandes editoras de grande alcance. Depois tem os livros de colorir, os que fazem muito sucesso. Os livros de receita também fazem sucesso. Os E livros também de coach. tem os livros de famosos em outras áreas que migram também para o mercado editorial. Sim. E também são concorrências com as quais a gente não tem como competir, Sim. tomando por base nossos perfis. Uhum. E depois, mais recentemente, tem ainda o uso, alguns autores, alguns livros, acredito que muitos já, escritos com o uso da IA, Nossa, é o verdade. que é uma concorrência devastadora, Além uma de concorrência, concorrência demolidora. além disso, Araújo, é muito perigosa. Exatamente. Além E a de gente concorrência, é continua insistindo em escrever, em ser escritor. Aí eu me pergunto, é uma pergunta que eu faço para mim mesmo e que eu tenho algumas respostas e gostaria de ouvir a sua resposta. É teimosia? É masoquismo ou é loucura? Como explicar essa insistência? Amor. É amor. Amor à letra, amor à arte de escrever. É tão forte, para você ter uma ideia, que você não tem domínio sobre ela. Ela domina você. Eu costumo dizer que quando você vai escrever alguma coisa, não é você que escolheu o que você vai escrever. Aquilo te escolheu. Ele te abraçou. Aí você só deixa vir e vai fluindo. Não é assim? Você não se emociona, você fala, puxa, mas foi eu mesmo que escrevi isso aqui? Tá tão denso, tá tão profundo, né? E foi você que escreveu. E é como se você vivesse outra vida criada a partir Sem daquela dúvida. vivência ficcional. Sim. E você tem a sensação até de que os personagens existem. Existem. Eu tenho certeza que eles existem ou existiram ou vão existir. Uhum. Às vezes eu falo assim, olha, não é a minha história, não é a sua história, mas é a história de alguém. Passam a existir, essa é a sensação, na medida em que são criados Sim, e que desenvolvem vidas, ações, Sim. emoções, E- dores. sim. E Quando você está escrevendo, de repente se pega falando uma fala que você nunca falou, mas está na sua boca.
Por que que ela está na sua boca? Você está no processo criativo. Então você está vivendo aqueles personagens. Então, ela vem. Aí eu falo, aí nessa hora é que eu me pergunto, mas por que que eu disse isso? Ó, esses dias eu disse do ônibus, os seus pecados serão perdoados. Eu falei pra mim mesmo, os seus pecados serão perdoados. Porque eu tava muito assim, preocupado com o negócio de meu comportamento, né? Isso aí é pecado, né? E eu, pra mim, tem assim, não tem pecadinho e não tem pecadão. Pecado é pecado e pronto, e acabou. Bom, beleza. Aí eu continuei, desci do ônibus e eu falei pra mim mesmo, os seus pecados serão perdoados. Atravessei a rua, repeti, seus pecados serão perdoados. Chegando em casa, falei de novo, os seus pecados serão perdoados. Aí eu, por que que eu tô falando essa frase? Né? Então, vou escrever sobre ela. Aí eu escrevi um conto falando, a pessoa tinha um pensamento de fazer uma coisa errada, mas ela sabia que era pecado. Se eu fizer, meus pecados serão perdoados? Então ela questiona isso a história inteira. Então termina dizendo que ele não cometeu o pecado, mas alguém cometeu o pecado no lugar dele. Ele contou para um padre. O padre cometeu o pecado no lugar dele. E aí ele falou assim, então, o pecado foi os meus pecados serão perdoados. E o padre sofreu as consequências pelos pecados que cometeu. Aí eu fiquei, nossa, cara, como que eu fui pensar isso? Eu não sou um cara assim, puritano, que acha isso aqui é pecado, aquilo é pecado, né? Eu sei que o pecado existe, porém eu nunca me peguei pensando que alguém pode cometer um pecado, e esse pecado vai ser perdoado ou não vai ser perdoado. Inclusive, só vou fazer o que você acha? O pecado existe, inclusive, à luz da religião, Sim, sim, porque à luz da moral ele pode ser outra coisa, sim. e à luz da ciência É outra. pode nem ser pecado. Nem ser pecado, ela nem considera. E você falou para mim assim sobre os autores internacionais, histórias diversificadas. Bem-vinda a elas, que venha à luz, porque precisa ter vários. O que precisa é abrir espaço para os novos. O que eu sinto assim, que não, hoje está um pouco mais fácil. Tem uma fresta aberta, não é uma porta, não é uma janela, é uma fresta, né? Então eu sinto assim, há 15, 20 anos atrás, eu era zombado porque eu falava no meu trabalho que eu queria ser escritor. A turma ria, tirava sarro, humilhava, né? E até, tanto é que o meu primeiro livro eu ganhei a edição de presente porque o camarada ouviu a minha humilhação quando eu estava saindo. Ele falou, Roberto, mas para publicar seu livro, o que que falta? Dinheiro. Eu te dou, quanto é? 2.000 cruzeiro. Eu te dou 1.000 cruzeiro. Eu falei, mas eu não vou ter outro 1.000, então não adianta. Pois ele fez uma vaquinha lá com todo mundo e deu dinheiro. E aí eu publiquei o primeiro livro, Nas Garras do Destino. Nossa, E que que ano história que foi incrível, isso? hein? Que ano que foi isso, só para saber a época? 93. 93. Isso. Olha, Pô, que bom que tenha E pessoas essa perto. pessoa, eu sou grato, gostaria de homenageá-la no meu próximo livro. Ele chama José Fernandes Morelli. Ele foi assim de uma gentileza, de uma humildade que tocou minha alma. trabalhava na mesma empresa que você. Trabalhava na CBA junto comigo, eu era ajudante, ele era líder. Nem, perdão. Achei que ele não ia, tipo, prestar atenção em mim. Ele é um cara que ganhava bem, né? Eu era um nada, né? E de repente ele veio. Tanto é que quando Você já estava com esse livro escrito? não era esse, não, era um livro de poesia. E aí eu fui, eu vou citar o nome, mas ninguém vai conhecer. Chama Vanderlei, o gráfico que ia fazer o livro. Levei para ele, entreguei o material e dei o dinheiro. 9 meses depois, eu indo todo mês lá saber como é que estava o livro, e ele nunca mostrava. Ah, a gráfica está com problema, a gráfica está isso, a gráfica está aquilo. Depois de 9 meses eu descobri, um diretor de sindicato foi e falou para mim assim, por que que você vem aqui todo mês? Eu fui para ver meu livro. Que livro? Eu entreguei um livro pro Vanderlei e o Vanderlei... Aí ele foi e falou assim para mim, Roberto, Vanderlei te roubou. Você não vai ter livro publicado por aqui. Eu falei, não, mas o diretor do sindicato liberou.
Ele pegou 50%. Eu fui embora e falei, agora como é que eu vou falar para as pessoas que acreditaram no meu sonho? E esse dinheiro era o dinheiro arrecadado com a ajuda Isso. dessa pessoa. Isso. Aí eu cheguei no Morelli e falei, Morelli, eu vou devolver o seu dinheiro com juro de poupança. Naquele tempo a poupança era muito... crescia. Mas... Aí ele foi e falou assim para mim, eu não pus dinheiro a juro. Eu comprei um pedaço do seu sonho. Se você queria esmola, pedisse esmola, eu te dava. E se você... agora eu comprei um pedaço do seu sonho e quero ver seu livro publicado. Como que eu ia falar? Como eu ia explicar? Ele não estava acreditando. Aí eu vim para Sorocaba, que eu trabalhava em alumínio. Cheguei aqui em Sorocaba, procurei um advogado que tinha uma gráfica. Aí chamei ele e falei para ele, cara, você podia fazer meu livro para mim. Primeiro eu comecei a contar a história, ele falou assim, o que você quer? Quer processar os caras? Você fez igual a menina que era virgem e foi andar peladinha na frente dos tarados. E agora foi estrupada e quer reparação. Eu falei, não, eu não quero reparação. Eles não vão me devolver o dinheiro. Eu queria que você acreditasse em mim, fizesse o livro e eu te pagava conforme eu for vendendo. Pô, mas como você é sonhador, cara. Você não vai vender esses livros assim fácil. Aí, acredita em mim, eu vou vender. Eu acreditava que eu ia vender porque eu tinha um caderno desses de capa preta, eu chamei de livro de ouro. E tinha o nome de todos os amigos que comprariam um livro meu. E tinha muito mais de 600, umas 800 pessoas. Então eu falei, se eu fizer 500, vai esgotar. E ele falou, não vai. Eu lancei um livro chamado Mariticídio e eu vendi 5 livros no lançamento. Eu, não, mas o meu vai vender. Aí ele falou, ó, vou fazer 100. Eu falei, não, faz os 500, cara. Aí ele fez os 500, mandou 100 para mim. Fui lançar, na época eu não podia lançar na praça, eu ia lançar na praça. Não podia lançar na praça porque era dia da feira de artesanato. E meu livro não foi considerado artesanato. Então eu fiquei na escadaria da igreja, chamei uns malucos como eu, que vieram batendo zabumba, com roupas brancas, né? E chegou lá e eles começaram a cantar e fazer um ritual, parecia um ritual, uma carranca com uma vela acesa. A turma fechou, aí eles abaixaram, eu fiquei de pé e falei, olha, estou lançando um livro, meu sonho é ser escritor, eu vou ser escritor, vocês têm que acreditar em mim e comprar meu livro. Ele estava vendendo o livro a preço de custo. Era um cruzeiro na época. E eu vendi 480 livros das 9 da manhã até 2 horas da tarde na frente da catedral. É, devia ser um sábado, que é um dia de movimento Era um grande. sábado, São era dias um sábado. na praça ali. Isso. E eu, Olha. muito feliz, esse livro chegou a 6 mil livros vendidos. Na Qual era o época, título mesmo? Nas Garras do Destino. Era um romance? Não, era contos. Contos. É. E eu E tenho belo vontade de título. republicar ele, sabe? Porque ele esgotou, então... E essa pessoa que financiou a edição do livro, Uhum. ela financiou com dinheiro próprio dela. Sim. E ela não teve nada. Ela teve um livro que eu dei de presente. Eu não sabia como funciona patrocínio, ele também não sabia. E com o resultado da venda desse livro, você conseguiu pagar a pessoa? Como é que ficou a Não, finalização ela- dessa negociação? Ela não queria o dinheiro de volta. Ah, O tá. dinheiro era meu. Tá. Como eu vendia a preço de custo, então não tinha lucro. Quando eu terminei o livro, terminou o dinheiro também, porque não tinha dinheiro para devolver para ele. Aí o que eu fiz, com uma pequena porcentagem que deu, né, da venda, eu publiquei o segundo, que Sou Eu Amei. Que era Só um eu amei. um livro de poesia. E aí, então o primeiro foi conto, o segundo poesia, e o terceiro também acabou sendo poesia. Esse de conto foi o primeiro livro que você publicou na vida. Na vida, é. Quantos E anos você tinha na época? Eu não sei, foi em 93, eu tenho 60 anos. Faz quanto era hoje. Eu sou ruim de Uns matemática. 20 e poucos anos. Não, mas eu sou grato mesmo. Quando a gente, lembrando aquela história que eu contei de que a madrasta expulsou de casa, eu pedi que um anjo me ajudasse. Eu queria um anjo, mas eu imaginava um anjo descendo do céu, com asa, né? E aí, nada de anjo. Só recordando para quem não viu o programa,
essa história que você contou foi de que você morava com sua madrasta e quando um dia, numa conversa familiar, ela perguntou para você o que você queria ser na vida, você disse que queria ser escritor. E aí ela reagiu muito mal, ficou muito revoltada. Sim. Pelo que eu lembro, você disse que ela quebrou um cabo de vassoura nas suas costas. Sim. E naquele dia você saiu de casa. Você falou que ia escrever na areia, né? Ela podia rasgar, ela começou a rasgar tudo que eu escrevia e eu disse, pode rasgar, pode quebrar as canetas, Lembrando... escrevo na areia, mas eu vou ser escritor. Viu, Araújo, lembrando que esse corte tá nas nossas redes sociais, pessoal, no Instagram, TikTok, tá esses cortes lá do quem Roberto quiser das Flores. ouvir, Quem quiser ver essa história, tá lá o corte, inclusive no TikTok tá fixado lá no feed de notícias. Só está em setembro de 2025. Foi essa história. Está lá no canal do Pense Comigo e também no meu canal, @escritor Araújo. Também. Então, aí, ocorrido isso, você pediu um anjo na sua vida. Um anjo. E naquele momento ainda estava abandonado, estava dormindo na rua, né? Dormindo no salão paroquial. Fez um frio muito grande naquela noite. E eu achei uma lona plástica e me embrulhei. Dormi. Quando eu acordei, estava molhado. Parecia que tinha enfiado eu dentro de um tambor d'água, cara. Aí comecei a chorar. Esse dia, o dia da... Eu falo que é o pior da dia venda da minha... do livro? O dia da venda do livro? Não. Esse dia foi... Lá atrás ainda. Lá atrás, foi o dia que você foi mandado embora. Isso, que eu pedi o anjo. Aí eu ajoelhei e falei, Senhor, manda um anjo para me salvar. Então eu imaginei que naquela hora o céu ia se abrir e um anjo ia descer. E eu deitei e adormeci. Quando eu acordei, o sol estava batendo no rosto e não tinha anjo nenhum. Tá tudo molhado. E eu não, secou, durante a noite secou. E foi um frio tão grande que acabou com o Paraná naquilo. Uma geada que acabou com o cafezal. E será que esses anjos não vieram nas formas das pessoas que ajudaram você? Eu ia falar agora isso, era isso que eu quero onde eu quero chegar. Então eu fiquei muito frustrado depois, porque assim, eu era muito religioso, eu fui coroinha, queria ser padre. E nesse momento, então, houve uma ruptura com a religião. Deus não tem pena de mim. Não teve piedade de mim, me deixou sofrer. Perdi meu pai, perdi minha mãe, e agora estou na rua, passando fome, frio. Então Deus não me ama. Então eu não devo fazer nada, não vou fazer nada de mal, mas também só vou parar de acreditar. E um belo dia, já anos passaram, né? E eu tô indo para aqui, eu já estava em Sorocaba, indo para Iperó, meu carro acabou o combustível. Eu me desesperei, cara. Perto da Aramar. Eu falei, olhei pro céu, falei, Senhor, não. Se eu não chegar às 8 horas lá, eu não sei o que vai acontecer. Faça comigo só o que eu fiz para os outros. Eu tive coragem. Porque você pedir que faça para você, que venha para você tudo aquilo que você desejou para os outros, e eu pedi. E na hora, surgiu um fusquinha, vem vindo, muito barulhão, né? O cara parou lá do outro lado da rua e disse assim para mim, acabou o combustível do seu carro? Eu não. Ele já desceu, na certeza. Acabou o combustível do seu carro? Eu tava com o carro fechado e do lado do carro. Falei, acabou. Ele falou, eu tô indo para Sorocaba. Que ali tanto fazia, ir para Sorocaba como para Iperó. E eu vim para Sorocaba e comprei o combustível, 2 galões, saindo do posto, olhei pro céu, falei, Senhor, metade da obra foi feita, mas se não completar, não adianta. Não. E você estava, acho que você disse, eu perdi, você estava indo para Iperó para trabalhar. E tinha tido uma reunião um dia antes, e quem chegasse atrasado no dia seguinte seria demitido. E eu precisava do emprego. Aí eu peguei. Quando eu olhei pro céu e falei, Senhor, metade da obra está pronta, mas tem a outra parte. Veio um saveiro e parou assim do meu lado e falou assim, entra aí, eu te levo até Aramar. Eu não pedi. Eu não falei que meu carro estava na frente da Aramar. E ele falou, eu te levo até Aramar. Ele deixou na frente do carro. Coloquei o combustível e cheguei ainda 15 minutos adiantado na empresa. Então, naquele dia, eu tive a certeza. Eu fui pensando, Morelli foi um dos meus anjos. E aí fui pensando, quantos anjos veio e eu não tinha percebido, porque eu estava esperando um anjo alado.
E o anjo não, era um ser humano normal, era uma pessoa, né? Então eu sou grato. Morelli talvez nem esteja pensando em mim agora, porque ele aposentou, vive com a família, né? Mas eu sou muito grato a ele, porque o meu sonho só deu o pontapé inicial depois que ele acreditou em mim. O Morelli, desses personagens, é um dos 2 personagens. Morelli é o cara que patrocinou O primeiro o livro. primeiro O livro. primeiro livro. Isso. Tá. E o outro, o segundo, o primeiro livro, que foi Foi- publicado efetivamente. Isso. Tá. E depois, e Porque graças a antes ele, tinha sido, É. tentou publicar não você deu foi- certo. Então, Sofreu um golpe. porque aí eu consegui com que o Valdeci, que ele fizesse o livro. E ele não acreditou que eu conseguiria vender o livro para poder pagar o Está se próprio livro. referindo ao Valdeci Alves. Isso, Hum. isso. Valdeci. Hoje ele está morando no Nordeste. No de novo. Nordeste. É. Ele também era um Ele era agitador escritor. cultural. É, também. não, ele e o irmão dele, o criou um Flávio. livro chamado um jornal literário chamado Pedaços. Eu fazia parte do pedaço. Sim, foi nós que escolhemos o nome. Foi muito legal. Eu também publiquei alguma coisa no Pedaço. Não sei se foi Sim. uma crônica ou um poema também. Sim, legal. Eu O Valdeci conheci. faz uma falta, viu? Hoje a gente tem o Carlos, que agita, e agita muito bem, mas o Valdeci, ele foi pioneiro, então eu devo muito a ele, sou grato a ele. Gratidão a minha vida é feita de gratidão, Eu né? lembro de um título dele, A Liberdade Tem Asas. Não lembro mais. Era Então, alguma coisa ele- assim. Esse- Tem asas para a liberdade. Alguma coisa tem asas para a liberdade. Ele fez um livro chamado Mariticídio, e ele disse que no lançamento do livro ele vendeu 5 livros, e ele estava super feliz. Quando ele chegou na casa, ele viu 5 livros em cima da mesa. Era a família dele que tinha comprado. Aí Olha, ele falou nossa. para mim, então eu não acredito, Roberto, que você vai conseguir vender. E quando ele viu lá, ele falou, eu ainda tenho esperança, porque se você conseguiu... É que aí a minha linguagem era uma linguagem popular, e eu era um cara simples, falando de maneira simples, de um sonho fora do comum. Era tipo assim, olhei pro céu e falei, vou chegar no sol. Todo mundo falou, mas que loucura é essa? Não, comecei a tentar chegar no sol. Cheguei nas estrelas, tá ótimo. Tá excelente, né? Então eu fico feliz e sou grato. Aí tem Valdeci. Aí se a gente for falar, vai o dia inteiro só falando nome de pessoas. os escritores, eles, habitualmente, claro, tem exceções, mas habitualmente eles se ajudam, né? Sim. Como se... Mas Isso é muito importante, né? eu tenho uma pena em Sorocaba. Agora, com a Flaus, tá abrindo um pouco mais. Mas as pessoas se fechou como uma ostra. Os escritores, os poetas. E aí eu escrevo. Deixa eu ver. Uma hora eu te mostro. E nunca vinha. Vou fazer uma exposição. Eu sou o poeta que mais fez exposição em Sorocaba. Eu fiz 163 exposições. A última, só para você ter ideia, foi no Poupa Tempo, e ao mesmo tempo ela acontecia em Rosário, na Argentina. Nenhum poeta foi lá para falar, olha, o maluco tá expondo aqui. Não, os poetas mesmo não foram. Aí eu vi lá comentário de pessoas inusitadas, que eu nunca vi, mas falou, gostei disso, não gostei disso. Expor poemas, assim como artistas plásticos expõem quadros, é um Isso. caminho para o poeta? É um caminho. Porque... Te dá maturidade, porque as pessoas vão comentar. No começo começou assim, uma coisa bem, era até ridículo. Você não tem talento, você é um pau. Isso não é a crítica que eu quero. Mas, de repente, eu lembro de um cara chamado Hugo, do Rio de Janeiro, e ele foi e falou, gosto dos Es, gosto dos P's, do poema Moleque de Rua, eu gostei totalmente do começo ao fim, mas tem algumas que você peca nos Es, nos P's, nas rimas. Eu rimava. Eu acho que eu rimo até hoje. Porque, às vezes, todo mundo tem a solução para o seu problema. Aí você fala assim, tá bom. Já que você tem a solução para o meu problema, aplica em você. Não, ele não aplica no dele, ele aplica no teu trabalho. Então, não. Aí, chegou uma hora que para poder enganar eles, eu juntei os poemas. Fiz separadas as quadrinhas e depois juntei.
continuava rimado. Ah, melhorou. Não melhorou nada, é a mesma coisa, né? Mas Você acha que o conto também ele pode se adaptar à exposição, contos curtos, claro? sim. Ou então, o ruim do conto ou de qualquer outro trabalho fora a poesia é que fica difícil do cara conseguir, né? Você vai pôr uma página aqui, às vezes o conto dá 3. Eu, por exemplo, meus menores contos é 3 páginas. E cheio de Para uma palavras. exposição teria que ser na linha do Teria que ser- microconto, né? que ser Isso, menor, teria né? que ser. Teria que ser no microconto. Aqueles contos que de um Sim. parágrafo, 2 parágrafos. 2, 3 5 no máximo. linhas, 5 imitando linhas no o máximo. haikai no conto. Sim. Qual que é o microconto mais famoso? Não. Um dos mais assim, conhecidos? O menor conto do mundo o menor. é o do Augusto Monterroso. Quando acordou, vírgula, o monstro ainda estava lá. E tem começo, meio e fim. Sim. Ó, o cara, alguma coisa ele viu Aham. que ele que Considera. fez desmaiar. Uhum. Aham. Aí ele desmaiou Quando e acordou. alguma coisa aconteceu que não mudou nada. O que ele viu permaneceu lá. Sim. E quando ele acordou, o cara, o monstro que o fez desmaiar Uhum. ainda estava lá. Então, nas exposições, É um, você... ele tá numa- considerado o menor conto do mundo e é muito famoso. Sim. Augusto Ou seja, Monterroso. Então, esse cara se aí a tá turma numa situação conseguir crítica. fazer 16 contos pequenos assim, aí dá para fazer uma exposição. Eu faço o seguinte, eu tiro foto, a última exposição minha, Filhos da Terra, eu fui para Minas Gerais, em Salinas, e tava 5 anos não chovia. Tava um deserto, cara. E eu fui fotografando aquelas árvores retorcidas, aquelas pessoas que ia tentar trabalhar, né? Na fazenda que eu fui mesmo, tinha morrido 500 cabeças de gado. Aí eu, poxa, isso aqui é poesia pura, é arte pura. A pobreza é arte. Ver arte na pobreza já é uma virtude, né? E aí eu fotografei, e o dono da fazenda, era um contador de história, ele estava conversando com um cara contando história, eu fotografei ele, fotografei a esposa dele no pilão, e depois fiz a exposição Filhos da Terra usando aquelas fotos. E as poesias foi escrita para eles. Foi muito legal, foi muito bom, foi muito bom, foi muito gostoso. Você falou que ver pobreza, não, ver arte na pobreza, né? É uma arte também, é uma forma arte, de sim. criação. É triste, Eu já lembrei, mas e tem clássicos com esse Sim. tema, inspirados nesse Isso. tema, como Vidas Secas. Lembrei do Vidas Secas. Não, mas antes, bem antes, também. tem Vitor Hugo com Os Miseráveis, né? Os Miseráveis. É, O eu título acho que- já Eu, diz tudo. eu acho que é mais fácil também fazer arte na tragédia, né? Mas a complexidade da tragédia, você consegue ter mais espaço para fazer arte, Uhum. para ver alguma coisa bela ali, né? Mas, e outra coisa que eu digo também, que às vezes você vai escrever e você viaja para um universo da dor. E quando você termina, você fala, nossa, eu nem acredito que fui eu que fiz. Isso é arte pura, nossa, mas está sangrando. Você vê que o seu trabalho está sangrando. É arte. E você estava falando de uma realidade talvez até esquecida por você mesmo. Mas você fala, já passei por isso. Eu vivi esse momento doloroso. Então, eu vou lançar um livro em setembro chamado... Ai, esquecendo o título do livro. E eu escolhi bem antes de fazer o livro. O Céu dos Escolhidos. O Céu dos O Escolhidos. Céu dos Escolhidos. Aí, quando eu Muito fui bom para título, belo belo título. título. Quando eu fui para a Argentina, eu vi um vagão que os argentinos tinham botado fogo. E tava no meio do mato, assim, aquele mato queimado e tal. Lindo. E tinha um cara fotografando. E eu fui ver o cara que estava fotografando. Que sorte minha. Brasileiro de Minas Gerais, de Araxá. E aí, quando ele mostrou na máquina a foto, eu falei, eu vou escrever um livro, eu quero esta foto para a capa do livro. Mas eu vou escrever o livro. Aí ele, mas talvez não bata. Eu falei, vai bater, vai bater. A gente volta a falar. Peguei o endereço dele, fiquei 1 ano lá. Quando eu voltei de lá para cá, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com ele. O livro está pronto. E eu queria saber se você vai liberar a poesia para ser a capa do meu livro. Ele falou, vou liberar. A foto. Isso, a foto, Aí ele pegou e falou para mim, só que é o seguinte, eu falei,
não pode ser caro. Eu não tenho dinheiro assim. Ele falou, não, eu vou dar de presente para você. Como assim? Isso é uma arte, é o seu trabalho. Não, cobre. Não cobre muito, mas cobre. Ele falou, não, não vou cobrar. E aí eu pedi, falei, então eu parei a negociação com ele, pedi para a editora entrar em contato com ele. A editora entrou em contato, só que ela não teve a mesma sensibilidade que eu de ver que era uma obra de arte. Ele falou, não, para ele eu vou fazer de graça. Ela só fez ele fazer uma declaração, tal, pegou a foto do cara e vai ser a capa do livro. Tá muito linda mesmo. Que bom, parece que às vezes as coisas Se conspiram conecta. para convergência e Sim, conexão, né? É, ela se conecta. E sem ninguém Não, preparar isso, não. até porque não há controle, né? Ninguém Não. controla isso. Voltando à minha pergunta inicial, então você vê essas concorrências que eu citei como fatores positivos? Sim, sim. Porque vai fazer você. Primeira coisa, você vai pôr o pé no chão, porque se alguma coisa tem que fazer o poeta pôr os pés no chão. Senão ele viaja. Eu, se não me amarrarem, eu flutuo. Eu vou parar na lua, cara. Me deixa, eu vou embora. Então, alguma coisa. E aí você vai pensar com a razão, não com a emoção. Eu preciso. Eu quero chegar igual a esse cara. Eu quero estar na mesma posição que ele. Não é o lugar dele que você quer. É estar no mesmo patamar, de igual para igual, né? E aí é quando você, porque você demora a aceitar que você é escritor. Que você é poeta, você demora. Você é poeta, Carlos? Eu escrevo, né? Escrevi essa. Bom, você é escritor, então. Mas você não aceita você falar, porque parece que você está sendo convencido. Parece que tá sendo metido, né? Você quer ser mais do que você é, na verdade. E na verdade, não. Você é escritor. Você escreve, você é escritor. Eu demorei a aceitar. Eu já estava chegando no meu 5º livro, eu não conseguia ouvir eu falando que eu era escritor. Até porque a gente está habituado a definir, se autodefinir assim, tomando por base como referência as profissões, né? É. Eu sou pedreiro, eu sou mecânico, eu sou médico, eu sou Uhum. advogado, mas escritor não é profissão. Ué, Eu não vivo eu disso, não vivo né? disso, exatamente. Quem vive de literatura? São nomes raros, né? Sim. É. Quem vive Não, e de tem a Paulo? impressão Aí você que- pensa em Paulo Coelho, você pensa em Jorge Amado, Jorge no Amado. tempo Viu? dele. Você tem aquela impressão que você só pode ser uma profissão se você vive daquilo. Se não vive daquilo, não é profissão. Então você fica com essa neura, né? Fica pensando assim, Exatamente. eu me sustento com isso? Não, então eu não sou isso. Vai ficar Então, nisso, né? Também. Então, a primeira coisa, eu achava assim, não vivo disso. Isso não me mantém. Eu não tenho nada. Quando no meu 2º livro, eu cheguei para minha esposa feliz, radiante, com o livro na mão. Olha, meu 2º livro, capa colorida, 100 páginas, tem dorso, porque o primeiro era pequenininho, era 50 páginas, então não tinha dorso. Aí, ó, tem dorso. A lombada, né? É. A lombada. Aí eu falei assim, você viu? Tá parecendo profissional. Ela olhou. Fala alguma coisa. Não vou falar porque você vai falar que eu... Não. Fala. O que você falar eu aceito. Palavras dela. Grande merda. Livro colorido, com dorso, com não sei o quê. Roberto, o que a gente já comeu do seu livro? E eu, puxa... A gente nunca tinha comido nada, a gente nunca tinha... Aí, tá. No lançamento do livro, ela ficou no caixa. E o lançamento foi em alumínio, né? Só para deixar claro quem é essa pessoa mesmo? Minha ex-esposa. Aí, quando chegamos em casa, ela veio com a caixa, né? Ó, dinheiro do livro. Segura com você até amanhã. Até amanhã. Aí, no outro dia, ela levantou e falou, olha, separei as notas maiores, as notas menores. Não, segunda-feira você me entrega. Segunda-feira, peguei ela, e ela com o dinheiro, trouxe aqui na Braguinha, tem a Moratti Joia. Falei para ela, escolhe um presente para você. Posso? Pode.
Ela escolheu, claro, um cordão de ouro mais caro que tinha. Aí eu falei pra minha filha: escolha um anel, escolha alguma coisa. Ela escolheu um anel, escolheu um anel. A outra escolheu uma pulseira. Bom, resultado: cada uma tem uma peça de ouro de 18 quilates. Isso não perde com o tempo. Eu não tenho nada, mas vocês nunca vão poder dizer que não tem nada com o meu livro. Eu não tenho nada, mas vocês têm. Eu tenho o sonho de um dia viver de literatura, mas vocês têm uma peça de valor. Um ponto que eu perdi. E esse dinheiro Era do lançamento fonte do livro. do lançamento Não do era do livro. livro. Do livro então. do Só Eu Amei. E ela tem a peça até hoje, as filhas têm a peça até hoje. Mas eu não tenho, assim, nunca adquiri nada de valor. Em que ano você lançou esse livro? Aí esse foi 5 anos depois. Então, o primeiro foi em 93, era 98. Qual foi a sua reação na hora em que ela falou isso do seu livro? Doeu. Doeu, porque eu vi que eu não era nada, né? Eu falei: quem é você na fila do pão? Eu não era nada. Pô, por que as pessoas têm que medir por valores, né? Não, eu não tenho nada, mas eu não ligo. É minha arte, eu quero viver dela, mas vai chegar a hora, vai chegar o dia. Então, Então você não pensou em desistir? não, jamais. A palavra desistir no meu vocabulário nunca existiu. Desistir? Não, 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 não. Ao contrário, quando já nos meus 6 livros publicados, um dia ela entrou no quarto que eu estava escrevendo e falou: você está fazendo o quê? Ela sabia. Estou escrevendo. Veja esse poema. Não, 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 não perca seu tempo. Aí eu parei. Olha nos meus olhos. Aí eu olhei. Se você não parar de escrever agora, não é depois, agora, eu vou largar de você. Falei: Fátima, quando a gente se encontrou, você já sabia que eu escrevia. Você sabia do meu sonho. Tudo tem um limite, Roberto. Quantos anos você está escrevendo? E quem comenta sobre você? Quem é você? Ah, eu sou Roberto das Flores. Aí ela: ou você para agora, ou eu pego as minhas coisas e vou embora. Não parei, continuei escrevendo. Fui dormir depois já bem tarde. Mas eu escrevi tanto que até cansar para mim não pensar no que tinha acontecido. No outro dia, na hora do café, eu falei para ela: Fátima, você me ama? Olha nos meus olhos, agora é você, olha nos meus olhos. Você me ama? Já te amei mais. Então é isso, você deixou de me amar. Vamos separar. Aí fui trabalhar, pensei naquilo o dia inteiro, à tarde cheguei e falei para ela: entra no quarto, tira tudo que é seu. Esse quarto eu vou ficar sozinho. Você vai pro outro, o outro é melhor, maior, tem ar-condicionado. E ela foi pro outro e eu fiquei naquele. Só que aí eu fui descobrir, existia outros motivos por trás, que aí, de uma certa forma, eu retrato no Céu dos Escolhidos, né? Porque eu gosto de falar da dor, eu gosto de falar do amor, e ali, imagina eu sofrendo, como todo mundo intitula, a dor de corno. Ah, cara, a dor era tão grande que eu sentia como se estivesse arrancando a minha pele com um alicate. Olhar para aquela mulher que eu amei por 46 anos. Eu dei minha vida. E ela simplesmente me deixou. E aí, claro, aí tinha outras consequências também no meio. Na verdade, eu falo para ela hoje que eu perdi a Fátima. Um dia qualquer, numa noite qualquer, eu não percebi quando um espírito maligno entrou naquele corpo. A minha mulher deixou de existir. Ali. Mas eu não percebi. Escrever é uma forma de tentar exorcizar a dor. Você trabalha com ela o tempo todo. Você fica amigo da dor. Você brinca com ela daí. Porque não tem como você falar só de amor, não tem como você falar só da dor. Então, ao mesmo tempo que você está falando de amor e você já burila a história, já joga uma tragedinha no meio ali, né? E aí e você vê isso ao longo da história, né? Grandes poetas, grandes escritores que vêm falando disso ao tempo todo. É muito bom, é muito bom. Lembrei de Baudelaire.
Sim. o francês, que também fala muito se inspira muito na dor e no luto Sim. para escrever seus grandes poemas. Uhum. E lembrei também, com a sua história, do romance O Feijão e o Sonho, Feijão e Sonho. do Orígenes Lessa, Eu sempre que até conta a brinco história com de um isso. casal em que, eu lembro, o personagem era Carlos, inclusive. Uhum. Ele queria ser escritor e a mulher, ele era um sonhador, e a mulher cobrava dele um sentido prático da vida. Precisava a família sobreviver. Sim. Enquanto ele queria escrever, e ela cobrava dele, por que escrever se isso não dá dinheiro? E a história caminhava assim. Virou novela, o Sim, romance foi sim. adaptado Eu para lembro. televisão, Essa história foi em que com ano? Cláudio Cavalcante e Nívia Maria Isso. no Na papel do Globo. casal. Essa história é lançada em que ano? No século passado. Não, ela é A uma história lá- original, Orígenes É. Lessa, Isso. que era pai do Ivan Lessa, né? É. Um grande cronista também. Então, eu gosto disso. Eu vivo essa ambiguidade, né? Eu falo assim, eu vivo de sonho. Mas eu trabalho até hoje, eu tenho 69 anos. E eu trabalho até hoje. Mas eu preciso trabalhar, porque eu preciso comer. Para poder alimentar meu sonho. Uhum. Senão eu não consigo sonhar. Ninguém sonha de barriga vazia. E na sua vida profissional, você trabalha em que atividade? Eu sou técnico de segurança do trabalho. Amo ver a vida das pessoas sendo modificada. Porque eu trabalho de uma forma, eu falo assim, o técnico ele trabalha de uma forma mostrando os pontos negativos. O cara tá lá em altura, sem cinto de segurança, você fala, pô, acima de 2 metros, cinto de segurança. Se você cair daí, cara, até sua alma vai sair do seu corpo. Antes de você bater no chão. Aí você está falando de segurança- atividade de construção civil. Isso. Segurança vem Mas em primeiro não- lugar, né? Aí sempre. Mas isso em outras áreas também. Então, mas na indústria, por exemplo, o cara tem que estar de luva, tem que estar de óculos. O cara é soldador, aí ele tem... Soldador é o que mais usa EPI. Só para ter ideia, usa 16 tipos de EPI. Um diferente do outro. Luva. Luva, óculos, máscara respiratória, máscara de solda e touquinha, Aquele pra não queimar o avental. cabelo, Aquele avental. avental. E aí a pessoa não entende. Aí eu falo, eu perdi meu pai num acidente de trabalho. Então minha missão como técnico de segurança eu acho que é muito maior, né? E aí, naquela hora toda séria ali que você tá no trabalho, e nos momentos, na hora do almoço, ou quando você sai. Aí Seu você- pai foi trabalhando com alguma máquina? Não, ele... Isso foi irresponsável. Ele trouxe o pessoal até a beira do rio. A balsa estava no Paranapanema, do outro lado. Ele mergulhou e foi lá buscar. Em vez de vir na balsa, veio nadando e a balsa veio atrás. Quando faltava 5 metros para ele chegar na barranca do rio, não sei se deu cãibra ou o que foi, ele afundou, subiu, afundou de novo, subiu. Depois afundou e não apareceu mais. Só 3 dias depois acharam o corpo, uns 200 metros para baixo. Ele era um nadador, então. Não era. Não? Não Ué, tomava banho nem na água fria. então, porque eu supus, você contando Não, assim, que é uma pessoa habituada não, a nadar. Eu achei que ele era nadador, Não. assim, acostumado. Quando a turma contou essa história, a gente não acreditou muito, não, porque ele não era. Ele não gostava de tomar banho na água fria, só pra você ter ideia, mas na hora, ninguém entende. Teve testemunha que o viu aconteceu. se jogando na Um água? caminhão de pessoas que ele levava boia fria para trabalhar. Um caminhão de pessoas viram ele fazer isso. Porque se fosse o sócio dele contar, não, matou ele para poder ficar. Não. Estranho, né? Várias Comportamento estranho. Sim, aconteceu não algo tem parecido explicação. Com aquele ator lá, o Domingos Montanha também. Isso. Parecido também, que foi no lago lá e afundou e não sabe o que aconteceu, nunca mais. A água, porque são os elementos da natureza, Aham. né? A água é maravilhosa, inclusive a água é vida, Aham. mas você tem que saber lidar e respeitar os limites que ela impõe a você. Né? Tanto é quando alguém vai num rio, assim, e eu não entro, eu não sei nadar, então eu nem entro. Muito que eu faço é até aqui no joelho, e sento ali, deixo a água me molhar e tal, e eu falo, porque a água quer aqueles que nada, que sabem nadar. Porque quem não sabe nadar já é dela. Já Eu é vou o- entrar já é no o rio, vou fácil. tentar nadar, eu não sei nadar, o que vai acontecer? Tá esperando coisa boa? Não vai dar certo. Lembrei de cenas aí de acidentes. Um Sim. mergulho, por exemplo, pode É. acabar com a sua vida. Sim. Ou te deixar tetraplégico, como Isso, existem isso. casos Tem várias reais. histórias assim. Uma vez eu deixei o Araújo tenso, que eu fui na Light e eu não sei nadar.
Só que Mas assim, aprendeu a nadar daí, não? não aprendi porque eu nem entrei. Eu fiquei na terra mesmo. Tá. Mas eu tentei, só que daí quando eu vi que não deu pé, daí eu já voltei. Aí, a sua vida literária continuou. E você, hoje, você faz uma série, não sei quantos saraus você faz. Eu faço um Sarau. sarau cada 60 dias, ali no Maria Eugênia, na rua Antônio São Leandro, número 76, no espaço da Ana Duarte. Para quem não está habituado, principalmente os jovens de hoje, como é que a gente define um sarau? O que, que é um sarau? Sarau, eu defino de uma forma bem simples. É um encontro de várias artes: teatro, poesia, música, dança. Então eu convido bailarinos, turma de teatro, e nós nos reunimos ali por 2 horas e vamos contar a vida de alguém. A última agora foi de Pablo Neruda. Então eu vou contar a vida do cara, eu vou contando trechinhos, porque se eu contar de uma vez, enjoa. Então vai dando dose homeopática, né? Você vai contando a história da vida do cara e vai chamando. E aí eu chamo o João vem e declama. Ou eu chamo o Pedro vem e dança. Aí você vai intercalando, né? Aí tem um cronograma, ou todas as atividades são simultâneas, ou tem um cronograma, primeiro o teatro, depois Não, uma poesia? eu coloco de forma que eu vou distribuir de forma igual. São pessoas do bairro? Pessoas que eu nunca vi, pessoas de vários lugares. Ó, esse agora, o Hamilton Brahma, ele é considerado um dos maiores atores de Sorocaba, né? Eu jamais me atreveria a convidar ele. Atores e diretores. Ator e diretor. É. E ele foi. E você nunca me convidou, mas eu vim. Tá bom. E aí ele fez uma performance com uma poesia de Fernando Pessoa. Linda, cara. Arrasou, né? Mas ele teatralizou a poesia, sabe? Ficou muito linda. E foi até fonte de inspiração para outras pessoas. Eu gostei do que ele fez, acho que dá para fazer isso com outras coisas, não sei o quê. Em média, cada sarau você consegue atrair quantas pessoas, mais não ou é menos? muito, não. É uns 30, 35. E aí você convida alguns que Olha, não... eu acho bastante. Olha, Pra mim, eu acho pelo menos não estou pouco. acostumado Bastante, com saraus. É 30 anos fazendo, Eu cara. tento ir lá 2 vezes que você me convidou, não consegui por conta de agendas. Sim, Eu vou me esforçar para da próxima vez tá conseguir ir. ok. E vai declamar também, mostrar um pouco. Porque assim, o que é o sarau pra mim? Aí você fala assim, eu tentei falar de uma forma generalizada, que eu falo para todo mundo. Não, o teatro é assim, o sarau é assim, assim, assim. É teatro, é poesia, música, é dança e tal. Porém, para nós escritores, é uma vitrine. Você poder mostrar a sua arte para alguém que nunca te viu e que talvez se você não fosse lá nunca ia te ver, né? Tem pessoas que falam assim: "Ah, eu achava que poesia era outra coisa". Aí eu, você achava que poesia era o quê? Não, eu imaginava que poesia tinha uma outra pegada, Não, a poesia é isso. E aí, você gostou? Gostou? Vai voltar? Vou voltar. E vou voltar e vou escrever uma poesia e vou voltar e declamar a minha poesia. Tem várias pessoas que hoje escrevem e começou do nada. E eu fico super feliz por saber que eu sou, de uma certa forma, um agente que faz isso acontecer. O que chamavam antigamente de agitador, no bom sentido, agitador cultural, né? Sim. De sim. promoção Por acaso, de eventos assim. o diretor Mário Persco chegou aí no sarau? Não. Ele já foi um professor de teatro. Já. Não, ele não foi, não. Eu convidei, mas ele nunca foi, né? Você citou como exemplo assim de norte, de centro de inspiração do sarau, o último Pablo Neruda. Isso. São sempre autores clássicos assim ou Sempre autores que mas eu peguei, sempre era brasileiro. Pablo Neruda foi o primeiro cara fora do Brasil. Que outros Já foi autores? Cecília Meirelli, o Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos. Então a gente vai pegando. E é gostoso porque nós vamos contando a vida do cara, nós entramos, nós vasculhamos a vida. Nasceu onde, nasceu quando, estudou onde, quantos anos tinha quando começou a estudar, como descobriu a literatura, e a pessoa, você vai vendo a vida da pessoa mudando, e você vê, e você compara com a sua. Eu achava que, por exemplo, um escritor famoso nunca fez 50 livros. Encontrei
escritores que quando publicou no meio no início da carreira, quando ele publicou umas obras dele, publicou um livro com 30 volumes, 30 exemplares. E eu falei, poxa, esse cara fez 30 exemplares. Por que que eu publico 100 e fico revoltado, eu publico 200 e fico revoltado? Não, eu tô começando também, então... Recordo outro grande autor, esse argentino de projeção mundial, é um ícone, Jorge Luiz Borges. O primeiro livro dele, na década de 1920, Fervor de Buenos Aires, ele publicou 200 exemplares. E aí ele foi numa festa à noite, aí em Buenos Aires se usava muito sobretudo, né? E quando entravam num salão, uma festa, havia uma antessala para pendurar os sobretudos. Aí ele pegou vários exemplares e colocando nos bolsos dos sobretudos. Aí, a partir dali, começaram a comentar na imprensa. Sim. Foi o conceito Certamente alguém, Sim. ou alguns ali eram da imprensa e começaram a comentar na imprensa. E aí foi, tá vendo que ideia que ele teve? Não, Foi o conceito de estratégia. E hoje é Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino e latino-americano, um dos mais influentes do mundo hoje. Tem que a Argentina tem uma visão totalmente diferente do Brasil aqui com relação a isso também, né? Isso ajudou bastante. Você esteve na Argentina também, eu achei... Você notou lá o que sobre o meio literário, o cenário por exemplo, literário? Lá tem mais livraria, né? Tem mais livraria. Eles leem mais jornal, mais espaço para expor. Tem mais arte você vê na rua. Por exemplo, dançar tango na rua. Você vê apresentação de tango na rua. Aí você vai falar, na rua como? Numa praça. Reúne um povo para assistir 5, 6 bailarinos dar seu espetáculo, né? E eles têm uma coisa assim meia, vamos falar, europeia. A maneira de ver a arte, a maneira de apoiar a arte, né? Tanto é que eu cheguei lá, eu procurei uma fundação chamada Fundação Fontana Rosa, que era um poeta, e eu procurei a turma que dominava ali, falei, eu queria fazer uma exposição. Você é de onde? Sou do Brasil. Tá fazendo o que aqui? Trabalho aqui. Queria fazer uma exposição. Essa exposição vai acontecer no Brasil. E eu gostaria que ela acontecesse simultaneamente aqui. E aí sim eu fiz. Pena que eu não consegui fazer como eu queria. Eu queria, ao mesmo tempo que tivesse acontecendo no Brasil, acontecesse lá e de lá filmasse e jogasse para o Brasil a imagem e aqui do Brasil jogassem para lá. Porque eu estava no lugar, aqui em Sorocaba, na época diz que 7.000 pessoas passavam pelo Poupatempo. Então eu falei, nossa, que um lugar melhor para fazer uma exposição que esse, né? E lá no Fontana Rosa era do lado de uma praça de várias casas noturnas e o espaço ficava aberto à noite. Então à noite tinha pessoas lendo, tinha pessoas ia lá para analisar e tentava conciliar a fotografia com a poesia. Isso era muito legal, eu gostei muito. Você ficou quanto tempo na Argentina? Eu fiquei 1 ano. 1 ano? Mas eu estava a trabalho, né? Você estava a trabalho. Mas foi Foi legal bom, para foi conhecer bom. Buenos Aires, né? Foi. E esse cenário literário também, Sim, artístico, na sim, verdade, sim. né? Não só a literatura, Sim. a dança Tanto é também. que, por um período que eu fiquei lá, eu conheci várias pessoas. Eles vinham trocar ideia comigo, perguntar como que o Brasil era, se tinha muito apoio, se não tem apoio. E mesmo você não querendo falar mal do seu país... E você sentiu também, apoio você não tem um tinha. nome argentino, a literatura argentina era muito forte, né? Sim, Ricardo Piglia, Roberto Alt, sim. Lá Ernesto Sábato, eu acho olha que lá, e eles veneram os seus seus ídolos, autores, né? seus autores. eu acho que lá é o seguinte, se você for numa praça lá e perguntar para 10 pessoas, acho que grande parte vai saber quem foi Borges. Sim. Aqui no Brasil, se perguntar para 10 pessoas quem foi Machado de Assis, acho que uma no máximo. E olha lá. A gente duas. como tá mexendo sempre com isso, às vezes a gente fala, não, acho que vai saber sim. Não, mas eu já me vi pessoas fazendo perguntas e eu não acredito que ele não sabe quem foi essa pessoa. Um dia perguntaram para mim se eu queria ser o Jorge Amado. Não, eu não quero ser o Jorge Amado, eu quero ser o Roberto das Flores.
Eu quero ter o mesmo espaço que ele teve. É diferente. E aí, a gente conversando ali, depois o cara saiu, um chegou em mim e falou assim, quem é esse cara aí que ele falou? Eu olhei pra ele, você não Você não conhece? imagina alguém que não conheça o Jorge Uhum. Amado, mas É. existe. Que é no Existe- seu país, existe né? bastante. É o seu ídolo, é o seu... Tá aqui, tá no meio do seu... Vivendo a sua E essa realidade. cena que você acaba de descrever aconteceu no Brasil. Aqui, para ser mais exato, na Praça Central, aqui na Fernando Prestes. Que eu tava conversando, eu tava fazendo uma exposição, né? E o cara chegou e leu tal. E aí, Roberto? Você quer ser o Jorge Amado? Você quer o lugar do Jorge Amado? Não, não quero o lugar do Jorge Amado. Eu quero o lugar do Roberto das Flores. Aí ele riu. Eu acho que você quer. Você queria ser o... Falamos nele agora, Paulo Coelho? Não. Eu quero o status que ele tem, eu quero a mesma exposição que ele tem, O reconhecimento, o reconhecimento que ele tem, mas eu não quero ser ele. com minha obra, né? Claro. Com relação a isso, Roberto, o que você acha aqueles influencers que fala de livros assim, que divulga só esses grandes autores, É uma pena. estrangeiros, e não divulga autores brasileiros desconhecidos? Que nem ele fala assim, aqui é o Machado de Assis, aqui o J.K. Rowling, mas todo mundo já sabe, entendeu? E tem tantos escritores brasileiros anônimos que ele poderia divulgar e não divulga, né? Então, eu fiz agora um pouco para vocês falando assim, a gente fala de escritores. Então, eu faço 6, né? 6 sarau no ano, onde 4 vai falar de famosos. Que foram, nunca foi que é, né? Mas que foram famosos. Já foi Jorge Amado, já foi Zé Gattai, e Clarice Lispector, peguei a galera. Mas cada intervalo, nós vamos falar de alguém contemporâneo. Então, já falei da Ana Duarte, que escreve. Já falei do J.C. Freitas, que escreve. Já falei do Dado Carvalho, que escreve. Mostrando a obra dele. Do Francis, também um escritor sorocabano. Então, ele estava ali, e aí eu os primeiros momentos, ele não sabe que eu estou falando dele. Então, estou falando de um escritor, e o escritor está ali, sentado. Então, nesse momento, nós vamos falar de uma pessoa assim, assim, nasceu no ano tal, no dia tal, 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 tal. O pai era ciclano de tal, trabalhava, não fala o nome, porque ele vai saber. E aí fala que esse trabalho, ele é contista, ou ele é cronista, ou ele é... Você vai contando. E, de repente... Quando você fala o ano e tal, vai chegar uma hora que não tem como, você vai falar o nome da mãe e do pai. Aí ele sente Aí que ele, com ele. eu? Será que sou eu? É gostoso de ver isso. Que bom. Cara, é gostoso. Fica emocionante. E é pegando assim, fala do imortal, mas fala dos mortais também, né? Eu tô vivo ainda, vou morrer, mas minha obra, eu quero que ela seja imortal, mas se eu quero que ela seja imortal, tem que fazer isso. E você também... Só complementar que uma coisa que eu acho pior os influencers, assim, as pessoas falarem de autores estrangeiros famosos. Acho que isso ainda é pior do que falar de brasileiros famosos. Pelo menos tá falando brasileiro, né? Agora falar de estrangeiros, que, assim, tem booktuber assim, que só fala de autor estrangeiro famoso, não fala de brasileiro. Pelo menos falasse de brasileiro famoso, mas não, só estrangeiro. Uhum. Então, porque assim, não adianta você ir falando de coisas lá fora. Mostra o valor que você encontra, né? E aí, por exemplo, a gente fala assim, Sorocaba não apoia a arte. Eu sempre falei isso. Sorocaba não apoia a arte. Mas e o que você está fazendo para receber esse apoio? Você está trabalhando? Está lapidando seu material? Você está fazendo isso? Está fazendo aquilo? Hoje eu já não falo, apesar de eu nunca tive apoio de autoridades, de prefeitura, ou entidade assim, nunca tive. Mas eu tive apoio de Morelli, tive apoio de... Hoje, meu mecena, eu falo que é o seu Joel. Joel era um cara que era diretor da Intermédica. Um dia eu cheguei nele e disse, Joel, vou lançar um livro. Eu preciso que o senhor compre 100.
audácia pura, né? E ele falou assim, mas quanto? Aí, não posso vender, apesar dele estar me apoiando, eu não poderia vender muito barato, preço de custo, por exemplo, né? Eu tinha que tirar alguma coisa que tem que render para mim, poder publicar outros. E aí, ó, seu Joel, o livro vai sair a 20, então eu precisaria de pelo menos R$ 30 por livro. Aí tá, não falou mais nada. 5 dias depois eu falei, e aí, ele não falou nada, vai apoiar, não vai apoiar? Eu liguei para ele. E aí, Joel, o senhor vai me apoiar? Você já olhou na sua conta? Tinha depositado o dinheiro, já estava até gastando o dinheiro do cara. Aí eu corri, peguei o dinheiro, levei na editora e paguei. Esse foi acho que o meu quarto livro. E você entregou o livro para ele. Entreguei depois, pegar uma caixa, levar os 100 livros. Aí ele deve ter Você faz distribuído entre os funcionários. Distribuindo em empresas. Empresas. Ele depois mandou embalarem, né? E manda esse aqui para se candidatar na empresa tal, manda isso aqui para não sei para onde. Aí foi. Pô, essa sua atitude aí é uma ideia para Sim, autores sim. independentes, Sim, hein? É uma sim. ideia. Agora mesmo no Céu dos Escolhidos, eu liguei para ele. Liguei não, eu fui trabalhar na empresa que ele trabalha. Coincidência, a gente se encontra na hora do almoço e ele falou, e aí, Roberto, não tá escrevendo mais? Tô. Eu lancei um livro há pouco tempo. Uai, não falou comigo por quê? Eu achei que ele não ia querer, né? Aí eu falei, não, seu Joel, é que eu não sabia onde o senhor estava, né? Aí ele falou, não, agora você sabe onde eu tô. O processo é o mesmo. Fala pra mim quanto e... Eu, tá bom. Aí ele falou, ó, minha secretária, fala com ela. Aí eu falei com ela. Quando ela viu o valor, ela falou, não, ele não vai patrocinar isso nunca. Mas eu não falei nada pra ela porque ele já tinha feito isso várias vezes. Aí, como deu uma demoradinha, eu me apavorei. Meu amigo, desculpa, mas eu vou ter que perguntar. O senhor vai me apoiar ou não? Vou te apoiar. Manda o número do Pix. Então, aonde eu falei lá atrás dos anjos, olha o anjo de novo, né? Olha o Joel de Souza aí se materializando como anjo. Olha, você pediu numa hora amarga, você pediu anjos. Anjos. E eles vêm. nessas suas histórias, Eles têm vieram aparecido. acontecendo, Vieram. se manifestando. Vieram em formatos humanos. Sim. Você foi e está sendo Sim. atendido, continua sendo atendido. E o Joel, ele tem uma história muito bonita, porque o pai dele veio embora de Pernambuco para cá a pé. Gastou 10 anos para chegar em Jundiaí. Porque nesse caminho, enquanto ele estava vindo, ele, sofrendo muito, ele parava e trabalhava. Então, é isso que eu ia Então ele sugerir. trabalhou e tal. De maneira que ele Ele gastou ficava tempos em vários lugares. Então, Isso. em todo o percurso demorou 10 anos. 10 anos, até ele chegar. Ah. E aí, quando eu conheci seu Joel, ele contou a história do pai dele. O pai dele era um guerreiro. Ele falou, Roberto, você é muito um guerreiro. Você faz lembrar meu pai. E aí ele contou e o pai dele era vivo. Eu falei, Joel, vamos escrever a história do seu pai. Que história maravilhosa. Aí ele pegou e falou, vamos. Só que enrolou, eu acabei saindo da empresa e fui para outro lugar, a gente se perdeu. Agora a gente se encontrou e esses dias ele achou até que eu ia falar do dinheiro. Eu cheguei, seu Joel falou, Roberto, desculpa aí que não deu para depositar mais, eu vou depositar. Não, calma. Quando que nós vamos sentar e conversar sobre seu pai? Quando nós vamos começar a escrever sobre ele? Não, eu tenho tudo. Não, o senhor tem tudo. Eu preciso ter esse tudo que o senhor tem. Para aí a gente junto traçar como vai ser a história do... Não sei o nome do pai dele, o João, né? E como vai ser a história do seu João. Falei, porque ele é um guerreiro, cara. A gente não pode deixar... É uma história muito linda para se perder, né? E aí, então, esse é o meu objetivo agora. Talvez a próxima obra, tal, seria escrever sobre o pai do seu Joel. E essa história eu não quero nem que ela seja minha, que ela seja do seu Joel. Vou ser o copyright dele. E você teve uma outra experiência também, que foi nos Estados Unidos, você esteve lá recentemente. Sim, fui agora em setembro. Quanto tempo? Eu fiquei 4 meses só. Tá. Né? Eu não queria ver o frio, mas ainda peguei um pouco do frio. Que cidade que era? Chicago.
Eu tive o Como é que foi essa privilégio, experiência? eu tive o privilégio de fazer uma, como que eu ia chamar? Eu saí de Chicago e fui para Nauvoo, por dentro dos Estados Unidos, conhecendo vários lugares, porque eu sou mórmon. E os mormons têm a história de Joseph, e dos povos, do início da igreja, né? E eles fizeram um caminho, eles foram expulsos das terras deles e foram para Nauvoo. E aí a gente fez esse caminho, foi muito lindo. Não chega a chorar não, mas é dramático, é triste. Fui aonde Joseph foi assassinado, conheci tudo. Mas o que eu gostei, isso aí é passado e, como diz, passado é arte, passado é história, né? Mas na atualidade eu vejo que o americano, ele tem uma visão de preservar o futuro embasado no passado mesmo, né? Eh, por exemplo, minha filha mora lá há 5 anos, ela já tem a visão que eles têm, de instruir seus filhos a estudarem, a lerem, a ter contato com o livro, história infantil. Tem uma mulher que conta história infantil na terça-feira. Então, toda terça-feira, minha filha levava os filhos dela, eram 4, para ouvir história e para pegar livro. A Melissa, eu comecei a incentivar ela até a escrever, ela tem só 11 anos. Ela Sua falou, neta. a mãe dela falou, pai, a Melissa só tem 11 anos. Eu falei, eu comecei a escrever com 10. E eu acho que a mente dela tá vazia, ela tem por onde correr. Passado uns dias, comecei a escrever. Eu falei, então quando você bater um problema, liga para mim. Eu faço questão de ajudar a desemaranhar, né? E nunca escrevi poesia infantil. E aí agora eu escrevi uma série de poesia infantil, porque eu quero que a minha filha escreva para os filhos dela. Então eu comecei a incentivar ela a escrever. Aí fiz uma poesia que a Melissa era uma princesa. Aí ela tinha uma irmã chamada Bela, que é a Bela. E depois tinha 2 cavalheiros, que eram o Liam e o Ben. E aí fui indo com uma pessoa que não tinha escrito para todos os netos. E mandei para ela, falei, ó, toma, para você. Você vai fazer um livro infantil, então já estou mandando essas poesias para Nós você. já estamos encaminhando para o encerramento, porque o tempo já chegamos ao limite, Oh, mas só queria encerrar com uma informação sua. Você vai participar da Flipei, isso. que começa hoje, né? Começa hoje. Vai até quando? Vai até domingo. Até domingo. A Flipei lá no Salão Galpão Elza Soares. Né? Isso. É em São Paulo, né? Em São Paulo, no Campos Elísio. E eu até tentei, não consegui ainda, alguém que vá pra gente ir junto. Mas se não vai, vou sozinho, né? É assim que começa. Vai ser meu primeiro ano. Isso é uma coisa que eu fico feliz. Antigamente, você não tinha espaço para mostrar seu trabalho. Agora não. Imagina, quando que um autor do interior, um iniciante, era convidado a participar da feira, numa das maiores feiras da América Latina. Que queira ou não queira, São Paulo é a maior feira. E aí, agora a gente é convidado, né? Você está sendo convidado. Tem até a artezinha também. Sim, já tem, tudo bonitinho. E vai ter a Bienal de São Paulo. Sim. Também. Que Então, bom. e não foi só a Flipei. Teve outros que convidaram também, mas como era meu primeiro ano, eu fico com medo de pegar muito compromisso, né? Então, aceitei só a Flipei por enquanto, mas isso não quer dizer que eu vou parar por aqui. Agora nós vamos. Então, vamos para as suas despedidas. Você pode olhar para essa câmera, por favor? Tá. E, por favor, se despeça. O que você tem a dizer? Colocar seus contatos. E aproveita também, quiser divulgar suas redes sociais, seus projetos. Então, vamos lá. No sarau eu digo assim, meus amores e minhas amadas. Então eu falo para vocês agora. Meus amores e minhas amadas. Foi muito bom estar aqui. Foi muito bom poder falar de cultura, falar de literatura. Queria ser um profundo conhecedor. E mesmo não vendo o rostinho de vocês, eu imagino, né?
Então, no sarau eu falo assim que eu vejo aqueles olhinhos voltados para mim. E aqui eu fico imaginando vocês ali colada no celular, colada, né? Então, obrigado. Obrigado por vocês existir. Obrigado por fazer parte de nossas vidas. Vem, vamos ser felizes. Se tem alguém aí que tem vontade de pôr seu sonho no papel, pode me procurar. Eu sou um incentivador. Incentivo, ajudo. Uma vez por mês no Maria Eugênia, a gente faz um encontro e aquelas pessoas que têm vontade, a gente começa a ajudar elas a tirar do papel o sonho. Tá bom? Então, desde a outra vez que eu vim, eu falei assim, estou fazendo um Instagram. Tá pronto. Não sei mexer com o Instagram. Quer dizer, fiz, mas não sei mexer com Vai ele. precisar de auxílio, então. Vai. É importante que já tá pronto, existindo, já tá- né? Falar, se Tá falar a pronto. palavra sonho, eu lembrei do livro do Valdeci Alves. O Aham. sonho tem asas para a liberdade. Ó, e é, Viva o uma sonho. realidade. E sonhar, quando alguém te falar que você é sonhador, diga sou. Não é feio sonhar. E sonhe o mais alto que puder. E lance voo o mais alto que puder. E se alguém zomba de você, não ligue. Ele vai ver você dando a volta por cima. E não importa, mas eu fui dar essa, fui sonhar, me machuquei, sonhei demais. Não tem sonhos demais. Não tem sonhos de menos. Existe sonho. E pode sonhar. E procura pessoas que possam ajudar vocês. Sejam felizes. E aí, Lucas, você? Isso aí, Araújo. Eu vou buscar o meu sonho até o último dia da minha vida. Isso que Isso. importa. Qual que é o seu sonho, Araújo? Meu sonho? É. Meu sonho é que ele é realizado a cada momento em que um leitor, uma leitora abre um livro meu. É a realização. Isso é, É uma espécie de eu acho que isso é felicidade. uma grande O satisfação autor para... sendo lido. Isso é uma Isso grande é muito satisfação, uma grande alegria para todo escritor, né? Ter Sim. suas obras lidas pelos leitores e ser reconhecido. Acho que isso Por é falar em sonho, sonho é utopia. E a utopia é transformadora, é revolucionária. Inclusive na literatura e também do ponto de vista histórico. Quando a gente lembra, por exemplo, Geração de 68, era uma geração inspirada pela utopia. Utopia de transformar o mundo. Uhum. Olha, quando na nossa fase, que foi de jovens, era os anos 70, você queria mudar o mundo. Você tinha essa ânsia, esse essa ânsia de devaneio. se impor, E de repente, no meu caso, por exemplo, eu queria mudar o mundo. Mas de repente eu não conseguia nem conseguir emprego. Se eu não consigo nem emprego para mim, na época difícil, né? Sim. 16, 17 anos, sem profissão, buscando e não encontrando, não consigo nem conseguir emprego para mim, como é que eu vou transformar o mundo? Dava uns nós na cabeça, né? Então Não, lembra que eu contei? Eu saí do Paraná e vim pra cá. Quer dizer, não tinha emprego lá, então vou tentar emprego aqui. Então, utopia, ela é utopia. transformadora. Sonhos. Mas Total. é bom, é melhor ter utopia do que não ter É, nada. com certeza. Tem que sonhar. Tem que sonhar. Obrigado, Roberto das Flores, pelo que retorno. isso, Obrigado, Araújo. Mais um episódio que Pensa Comigo. Obrigado, Guzmão. Obrigadão. A toda a equipe aí do Estúdio 48. Obrigado a toda a nossa audiência. E para fortalecer aqui, siga nossas redes sociais. Pense comigo no Instagram, Estúdio 48. Se inscreva. Apareceu aí a mãozinha aí para você se inscrever na tela. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio do Pense Comigo na próxima quinta, neste mesmo horário. Valeu, Fica pessoal. aqui também o meu agradecimento e a informação de que eu venho divulgando Um Brinde ao Nada e vem aí, está na gráfica, este livro, segunda edição de O Ódio Solto no Pasto. E vai estar na Bienal. Depois eu dou detalhes de horário e de data. Vai estar na Bienal de São Paulo. Obrigado, até a Vai ser próxima. histórico esse dia da Bienal, hein, Araújo? A vai questão ser. é o seguinte, como que vai ser a fila lá dos autógrafos? Será E que vai- para encerrar, tendo em vista, tomando por base o que você acaba de falar, livros também são nossas utopias, Sim, nossos sim. sonhos. Sim. Cada vez que Muito- você lança um livro, você fala assim, realizei um pedaço do meu sonho. né? Exatamente. Obrigado a vocês e até a próxima. Obrigado Vai a lá, todos. galera. Até a próxima. Valeu.